Olá, seja muito bem-vindo a essa live e hoje a gente vai falar sobre o novo jeito de tratar artrose no joelho em casa e sem remédios, o método PMA. Isso mesmo, essa semana inclusive que passou, teve a minissérie Joelho Sarado, onde eu ensinei com todos os detalhes e de uma forma mais aprofundada por que todos os tratamentos que existem hoje em dia para artrose no joelho são paliativos e às vezes, muitas vezes, não dão aquele resultado que você queria, né, de se livrar totalmente da dor. Então, se você ficar aqui comigo até o fim, você vai entender um pouquinho melhor isso também, mas principalmente o que é que pode ser feito em casa e, mais uma vez, sem precisar de remédios, para se livrar dessa dor e voltar a viver normalmente, voltar a andar normalmente, melhorar da rigidez e parar com os falseios, ou seja, estabilizar o joelho através de um ganho de força progressivo e seguro. Então, meninas, o método PMA, ele surgiu para fazer uma assistência, para dar uma assistência a essas mulheres que sofrem há tanto tempo com a dor intensa no joelho, tentaram vários tratamentos e nada deu muito certo. Então, esse tempo prolongado de tantas tentativas sem resultados acaba gerando uma bola de neve de efeitos negativos. E uma delas é a questão psicológica. Você começa a ficar abalada, começa a pensar que nada mais vai dar jeito para o seu caso e começa a desistir de tudo, a se acostumar com a dor e até a nem buscar mais ajuda, achando que o seu caso não tem mais jeito, que você tem que se conformar com isso. Mas na verdade, isso é um simples, enorme absurdo. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque todos esses tratamentos que você tentou, provavelmente, primeiro de tudo, você tentou isoladamente. Primeiro fez sua infiltração, depois que melhorou, aí foi para fisioterapia, depois que melhorou, parou tudo, às vezes está só no Pilates, mas não faz um tratamento completo como deveria ser para poder ter melhores resultados. E por que o tratamento da artrose não pode ser baseado só em remédio, só em infiltração ou só em fisioterapia? Simplesmente porque a artrose ela causa vários sintomas. Não é só a dor, não é só o edema, não é só a fraqueza, não é só os solseios. São várias coisas associadas e todas elas têm que ser trabalhadas. Porque se ficar o edema, se você melhorou da dor e ficou o edema, a dor não vai sumir, porque o edema causa dor. E se você elimina o edema, mas não elimina a dor da inflamação, mais uma vez a dor também não vai embora. Ou seja, você tem que tratar a dor da inflamação e o edema. E aí, muitas vezes, a gente não faz isso. Na infiltração, por exemplo, você não vai tratar o edema. Já lá no Pilates, você não vai fazer a parte de analgesia, que é tão importante, né? As primeiras semanas focada no alívio da dor também não vai acontecer. Já na fisioterapia, você não vai ter a continuidade necessária para finalmente ter os resultados desejados. Ou seja, fazer pelo menos 3 meses, 4, 5 meses de fisioterapia é muito difícil, né? Às vezes o médico não dá a solicitação, né, das muitas sessões que você precisaria. Muitas vezes o plano de saúde não cobre, muitas vezes você até nem tem condição de arcar com essa despesa, né, de tantas sessões de fisioterapia. Então, manter a fisioterapia a longo prazo é muito difícil para começo de conversa. E em segundo lugar, mesmo numa clínica de fisioterapia com um fisioterapeuta, o tratamento não é completo. Pasme, caia o queixo, mas isso é verdade. Por quê? Por falta de tempo. O fisioterapeuta vai aplicar todos os aparelhos que ele puder para melhorar o seu caso e vai passar um exercíciozinho aqui e outro ali. Mas ele não vai ter tempo de fazer tudo. Definitivamente não vai. Primeiro, porque a sessão só demora 1 hora. Segundo, porque é um fisioterapeuta para 10 pacientes, né? Qual a clínica que não é assim? Acho que eu, pelo menos, não conheço nenhuma. Então, a fisioterapia também é limitada para o tratamento da artrose. A infiltração, ela vai surtir algum efeito de alívio da dor, de melhora da lubrificação por um tempo, mas esse resultado ele vai passar, né, em algum momento, e aí você vai precisar reaplicar até um dia a infiltração parar de fazer efeito também. E além do mais, a infiltração não vai fornecer para você uma coisa fundamental no tratamento da artrose, que é o fortalecimento do joelho. Então, ela também é incompleta. E se a gente for falar de medicamentos, aí nem se fala. Medicamentos, infelizmente, dentro do mercado farmacológico,
Não existe ainda um remédio que seja realmente eficaz para o tratamento da artrose no joelho e a grande maioria fica muito aquém do resultado esperado, tá? Então, todos eles são basicamente paliativos e também, mais uma vez, não promovem o fortalecimento do joelho, que também seria necessário, ou seja, também é um tratamento incompleto, tá? Então, dessa forma, você percebe com um pouco mais de clareza por que todos os tratamentos que você fez não deram tão certo assim, porque eles são incompletos, porque a artrose você precisa trabalhar todos os sintomas para começar a melhorar e daí progredir para um fortalecimento do joelho mais eficaz para você poder ter estabilidade no joelho, para andar sem falseios, para reduzir o risco de quedas, para fazer as coisas no dia a dia com mais praticidade, com mais agilidade e para você ter mais independência durante o seu dia inteiro, tá? Tem muitas mulheres, por exemplo, que deixam de viajar porque a dor no joelho não permite mais. Tem mulheres que deixam de brincar com os netos ou até mesmo com os filhos porque o inchaço do joelho fica dificultando a movimentação, a rigidez dificulta muito. Então, tem muitos casos de limitações muito significativas que realmente reduzem a nossa qualidade de vida de um jeito absurdo, tá? E isso também vai interferir no estado psicológico do paciente e muitas delas vão acabar desistindo do tratamento ou achando que não tem mais jeito no caso dela, tá? Isso para mim é um dos maiores vilões do tratamento da artrose no joelho, é o estado psicológico da paciente. Ela tem que ter clareza de quais são os tratamentos, por que eles não dão certo e que sim, se ela fizer o tratamento correto, completo, ela tem toda a chance do mundo de voltar a ter uma qualidade de vida adequada, voltar a andar normalmente e voltar a viver sem sentir aquela dor constante que não vai embora nunca, tá? E eu digo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque eu já vi vários pacientes já com indicação para prótese, de tanta dor que sentiam, conseguir voltar a viver sem dor, conseguir voltar a fazer as coisas que não faziam mais por causa da dor no joelho. Então, meninas, se vocês estão ainda nessa noia, nessa neura, meu Deus, nada mais vai dar certo para mim, esqueçam. Primeiro, você tem que tentar, pelo menos, fazer o tratamento completo durante o período necessário. E depois que você terminar todo esse período, nada deu certo, nada melhorou, o que eu acho praticamente impossível, aí sim você fala, não, realmente o meu caso não tem mais jeito, é uma prótese. Se você tentar todo o processo de uma forma correta, olha, é praticamente 100% de chance de você conseguir seus resultados e você não ter resultado é praticamente 0% de chance. Eu digo isso porque até hoje eu nunca vi nenhuma paciente minha não melhorar, não pelo menos reduzir 70% da dor depois de fazer todo o processo. E eu ainda digo mais, as pacientes que não conseguiram eliminar a dor constante foi porque ficou faltando alguma coisa. Ou porque ela mora num prédio de 3 andares e não tem elevador e tem que ficar subindo escada todo dia, que é o caso de uma das minhas pacientes. Ou porque ela tem que trabalhar muito tempo em pé ou muito tempo sentada, sem poder movimentar os joelhos. Sempre tem um detalhezinho no dia a dia dessa paciente e por causa disso ela não melhorou totalmente. Mas se ela consegue seguir todas as orientações, deixar de fazer tudo aquilo que machuca o joelho, aprender o que é que faz em casa para diminuir o desgaste do joelho, na hora de lavar a louça, na hora de engomar, na hora de fazer as coisas, enfim, todos esses detalhezinhos que você vai aprendendo e aplicando com o tempo e vai automatizando no seu dia a dia, você vai conseguir resultado de melhora, não tem para onde, tá? E aí, se você ainda está interessada em saber mais sobre esse método PMA, ainda não fez a sua inscrição, ainda não é uma aluna do método PMA, ainda dá tempo. As inscrições para a nova turma do método PMA estão abertas até amanhã, às 11 horas da noite, 11h59 da noite. Então, se você não é aluna do método PMA, quer conhecer esse método inovador, vai lá, clica no link que eu vou deixar na minha bio, tá? Na bio do Instagram, vou deixar na descrição do vídeo do Facebook e do YouTube, tá? Dessa live. E você pode clicar nesse link e fazer a sua inscrição dentro do curso Método PMA.
Ai, Aline, mas eu tenho medo de não aprender, de dar errado, de não ser para mim. Primeiro de tudo, que você vai ter uma garantia incondicional de 15 dias. Se você ainda tem dúvida se esse método é ou não para você, você vai fazer 2 semanas do curso, do programa Método PMA, entender melhor como ele funciona, aprender um monte de coisas e aplicar. E se você achar que não é para você, você pode, nesse período de 15 dias após a sua inscrição, simplesmente pedir o seu dinheiro de volta. E eu te devolvo 100% do valor, sem nem perguntar o porquê, sem nenhuma burocracia, sem nenhum atraso, sem nada, certo? Sem letra miúda. Devolvo 100% do valor. Então, o risco de tudo isso está nas minhas costas. Eu assumo o risco por você. Assista todo o método PMA, todas as aulas que você puder, dentro de 15 dias. Se desistir, eu te devolvo 100% do valor, tá? E digo mais, se você não tiver resultado nenhum, ainda tem a garantia condicional, que aí você vai entender direitinho lá dentro do método PMA como é essa garantia, e eu te devolvo não só 100% do valor, como eu te dou R$500 do meu bolso se você não tiver nenhum resultado. E eu faço isso com tranquilidade, porque eu tenho muita certeza, muita segurança no resultado que o método PMA oferece para cada aluna, para cada paciente, tá? Então, meninas, agora para a gente falar um pouquinho mais sobre o pós-método PMA, se você decidir se tornar uma aluna do método PMA, você vai entender lá dentro como é o passo a passo, tintim por tintim, do que você precisa fazer em casa para se livrar dessa dor. Então, você vai entender que, vou falar aqui sucintamente para você ter mais clareza. No primeiro mês, a gente vai fazer um mês inteiro só de analgesia, de alívio da dor e nada mais. O primeiro mês do método PMA é somente focado no alívio da dor. Então, você vai aprender a manipular a dor, utilizar as suas mãos no joelho para liberar o joelho, para reduzir o edema e para sentir alívio da dor. Você vai aprender a usar suas mãos. Vai aprender também como usar a forma correta de usar as compressas, que são excelentes aliadas, tanto para o alívio da dor, quanto para a melhora da rigidez e para a redução da inflamação também. Vai aprender movimentos muito sutis para melhorar, já ir melhorando da rigidez e da fraqueza também, mas o foco desse primeiro mês é alívio da dor, tá? Só analgesia. E aí você vai fazer esse passo a passo na sua casa. Aline, mas eu não tenho tempo. Aline, mas eu não sei se eu vou achar bom, se eu vou achar legal, acho muito chato fazer exercício. Na verdade, essa fase é maravilhosa, porque você pode fazer deitada no sofá, enquanto está assistindo Netflix. Pode assistir deitada na cama um pouco antes de dormir, pode fazer deitada na sua cama, pode fazer enquanto está conversando com as suas amigas no WhatsApp. Então, você não vai nem perceber que está fazendo um tratamento, só precisa fazer a parte inicial e depois deixar o tempo correr. Então, não vai atrapalhar a sua rotina, não vai atrapalhar o seu tempo e não vai ser chato de fazer, porque, primeiro, você não vai precisar deixar de fazer nada para aplicar, e segundo, não vai ser doloroso, não vai ser difícil de fazer nada, vai ser tranquilo. E ainda tem o bônus, quando você começar a sentir o alívio da dor, a melhora na movimentação, a facilidade na movimentação, você vai querer mais, você vai ficar praticamente viciada. Ai, já não vejo a hora de fazer a minha próxima aplicação, porque eu estou sentindo o resultado, vai ficar empolgada em continuar, tá? Eu digo isso porque é o que eu escuto das minhas alunas e é o que eu senti quando eu fiz a aplicação em mim mesma, né? Eu não sei se você sabe, mas eu já levei uma queda muito feia e fiquei com meu joelho também muito dolorido, inchado, sem conseguir mexer direito. E durante esse tratamento, quanto mais eu sentia alívio da dor, mais eu queria fazer as técnicas que eu vou te ensinar lá no método PMA. Então, esse foi o primeiro mês, certo? No segundo mês do método PMA, você aprende como iniciar o processo de fortalecimento do joelho, que é aquele fortalecimento mais, digamos assim, suave, mais leve, certo? Você vai fortalecer o joelho sem mexer o joelho, tá? Basicamente, e vai poder aprender também uma forma de potencializar
esse resultado através de um aparelho que você pode ter em casa para esse propósito de ganho de força. E esse mesmo aparelho também promove alívio da dor e também promove a redução do edema, tá? E eu acho ele tão importante que eu dou ele de presente para todas as alunas que se inscrevem no primeiro dia do método PMA, né? Então, não tem para onde, eu faço questão de dar esse presente. Não dá para dar para todas, porque ficaria inviável, não, uma logística muito complicada, mas para as primeiras alunas que se inscrevem na segunda-feira, eu dou esse aparelho de presente, porque realmente ele é maravilhoso, tá? E aí você vai aprender a utilizar esse aparelho, vai descobrir qual é a melhor marca para você comprar caso você não ganhe o seu, enfim. Você vai entender como ele é um aliado poderoso e vai ter a chance de adquirir ele para você ou de ganhar, para ele acelerar o seu processo de alívio da dor e ganho de força, tá? Para voltar à vida normal o mais rápido possível. E aí, meninas, esse segundo mês é focado nisso, tá? No ganho de força do joelho, pra gente ir preparando o joelho para a terceira fase, que é já no terceiro mês, né? Mais um mesinho, com os exercícios de fortalecimento propriamente ditos, que também não vão ser muito difíceis de fazer, e você vai conseguir, nessa fase, voltar a fazer as coisas que você não fazia antes, voltar a andar com muito mais facilidade, e a tendência é que você se sinta mais segura até para voltar a caminhar, voltar a viajar, fazer aquelas coisas que você adorava e não faz mais porque o joelho não deixa, tá? Então é nessa fase aqui. Só um parêntese grande, que mulheres que estão há muito tempo sem fazer nada, absolutamente nada, ou foram a vida inteira sedentárias, então há mais de um ano com a dor intensa no joelho, sem conseguir melhorar, com aquela fraqueza bem pesada, essas mulheres não vão ter um resultado tão rápido assim de ganho de força, tá? No primeiro mês. Provavelmente, nesses casos, leva-se de um mês, de 2 meses a 3 meses, tá? Então, nesses casos mais severos, você vai precisar de 2 meses de fortalecimento ou até 3 para realmente se sentir mais estável, porque o músculo vai demorar mais a responder, vai demorar mais a ganhar fibras musculares, mas o resultado vai vir, certo? E principalmente se você não tem menos de 70 anos, tá? Para pessoas que têm acima de 70 anos também é bem mais complicado ganhar fibras musculares, tá? Então, eu falo isso para você ter uma perspectiva melhor do que você deve esperar de resultado e em quanto tempo você deve esperar, tá? E eu digo mais, o método PMA você deve utilizar nesses 3 primeiros meses pelo menos 4 vezes por semana para garantir que os seus resultados vão vir dentro do primeiro mês certinho, dentro do segundo mês certinho e no terceiro também, tá? Se você fizer menos do que isso, pode ser que os resultados se posterguem por mais semanas e fique um tratamento mais difícil. Então, nesses 3 primeiros meses, foque, lembrando que é um método simples de aplicar, você não precisa sair de casa, então não vai perder tempo de deslocamento indo para uma clínica, por exemplo, e você vai poder fazer deitada no seu sofá, na sua cama. É muito, muito simples de fazer. Então não atrapalha nem o seu dia, nem vai ser tedioso, nem chato e absolutamente não tem desculpa de você não fazer, a menos que você queira continuar com a sua dor, né? Aí ninguém pode fazer nada. Mas, se o seu caso é querer se livrar dela e querer voltar para a vida normal, essa é a melhor saída. E aí, o que é que você deve fazer com relação aos outros tratamentos que você pode estar fazendo? Claro que você não vai suspender nenhum deles. Você provavelmente está sendo acompanhada por um ortopedista ou um reumatologista e você vai seguir tudo que o seu médico orientar. Se ele orientar que você está precisando de infiltração de ácido hialurônico, por exemplo, nesse momento, você vai fazer a infiltração. E se ele orientar com relação a remédio, está precisando tomar, também. Siga o que o seu médico orienta, mas associado a isso, você vai fazer esse tratamento domiciliar, que é muito importante. E não é só isso. A questão do tratamento domiciliar, que a gente chama de autocuidado, é um fator primordial no tratamento da artrose no joelho. Não só dentro do método PMA, não. O autocuidado é fundamental. Todos os médicos, pelo menos
os que são mais atualizados, né, e tal, eles indicam o autocuidado, eles orientam. Quando você vai na clínica de fisioterapia, o fisioterapeuta também vai orientar autocuidados para você ter em casa. E isso, ó, é nota 10. Você precisa desses autocuidados em casa. O problema é que, por mais que o médico se esforce para te orientar o que você fazer em casa ou o fisioterapeuta na clínica, ele não vai ter tempo hábil de orientar tudo o que precisa. É impossível. Mesmo que ele pegue uma folha de papel, faça a descrição de tudo que você tem que fazer, ele não vai conseguir te dar nem 10% do que você precisa fazer em casa, tá? E essa é a grande limitação do autocuidado em casa. É a dificuldade que o profissional da saúde tem de passar para o paciente tudo o que ele precisa fazer. E a segunda dificuldade é, por mais que ele consiga passar muita coisa, tem muitos exercícios, por exemplo, que ele vai orientar, mas ele não vai demonstrar, porque ele não vai ter tempo para isso. Ele vai explicar e você vai entender mais ou menos por cima e você vai fazer em casa. Então, dentro do método PMA, esse problema deixa de existir, porque são todos os vídeos em sequência, gravadinhos lá para você assistir quantas vezes quiser. Quando você não entende uma coisa, você volta, assiste de novo, me vê fazendo para fazer igual, imitando bem direitinho. É muito melhor do que você estar numa clínica de fisioterapia e o fisioterapeuta lá falando para você, exatamente como eu estou fazendo aqui, e te orientando para você fazer em casa. Quando se trata de exercício, quando a gente tem a possibilidade de demonstrar, é muito melhor, mas não tem nem como comparar. E aí, dentro do curso, as alunas têm essa oportunidade de ver toda essa orientação, vídeo por vídeo, na sequência certa, sabendo como progredir dentro de cada caso, né? A progressão é muito importante, você saber passar da fase 1 para a fase 2, para a fase 3, saber o número de repetições correto, ideal, né? A carga que você deve usar, tudo isso é muito importante e não dá para ser negligenciado. Por isso que, dentro desse propósito do autocuidado em casa, eu pelo menos não conheço absolutamente nenhum programa, nenhum método, nenhum curso, nada que seja tão completo quanto o método PMA. Eu não estou falando isso para me gabar nem nada. Eu estou falando isso porque eu precisei desenvolver isso para mim, pensei em todos os detalhes do começo até o fim e já estou há algum tempo, né, alguns anos, passando essas orientações para as minhas pacientes com uma certa experiência. Então eu vou vendo o que é que elas precisam, né? Quais são os pontos mais sensíveis delas, né? Se é a dor intensa, se é a dificuldade de sentar e levantar, se é de subir escada. Então, se o problema maior dela é X, eu vou fazer de tudo para resolver aquele problema, não só com relação à manipulação, ao exercício, mas também a outras orientações, como a qualidade do sono, como atingir o sono ideal, com relação à alimentação, quais são os alimentos que ela realmente deve evitar, né? Além do leite, que eu falo muito, que é um dos alimentos mais inflamatórios que existem, infelizmente, muito gostoso, muita coisa se faz com leite, mas ele é muito inflamatório e deve ser evitado, principalmente quando você estiver na crise. E também quais são os alimentos que podem ajudar no tratamento, né? Alimentos que são anti-inflamatórios, portanto, acabam ajudando no alívio da dor. E aí, a gente tem que pegar esse combo de coisas que podem ser incrementadas dentro do tratamento para que você tenha o melhor resultado possível. Também tem técnicas como grounding, por exemplo, que já está comprovado cientificamente que você, colocando os pezinhos descalços na terra, por exemplo, você consegue fazer aquela descarga de excesso de partículas positivas no corpo, né? Nossa carga é muito positiva. Essas partículas descem para a terra, que é feita de partículas negativas, e aí a gente faz como se fosse uma limpeza dentro do nosso corpo e isso causa um alívio na inflamação e na dor também, tá? Isso não é balela, a ciência já comprovou, não tem para onde. Se você ainda está duvidando, anota aí, grounding, G-R-O-U-N-D-I-N-G, grounding. E aí, pesquisa lá no Google, vê do que se trata e vê se eu não estou falando a coisa certa. E é uma técnica tão simples
faz bem não só para a questão da artrose no joelho, mas para a nossa saúde geral, que não tem por que a gente não fazer. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de ir para justamente agora, eu estou no local aberto e tem um mosquitinho chato aqui me atrapalhando, aí eu vou, tiro minha sandália, vou lá na terra, coloco meus pezinhos no ground, faço o ground e me sinto revigorada na mesma hora, praticamente. É muito maravilhoso. Então, são essas coisinhas que eu ensino lá dentro do método PMA. Esses detalhes também, além do tratamento. Para sempre que a paciente ou a aluna tenha a oportunidade de fazer alguma coisa para o seu próprio bem, para melhorar até da saúde geral do corpo, ela vai lá e faz, porque ela sabe o que fazer, ela aprendeu o que fazer e por que fazer, né? E ela tem certeza que aquilo ali realmente dá resultados. Então, meninas, esse combo de coisas que você pode fazer em casa é muito maior do que o que você imagina. Tem muita coisa que dá para fazer em casa. Você só tem que saber o que fazer e quando fazer, tá? Por exemplo, se você sabe fazer um exercício de fortalecimento do joelho, mas não sabe qual é o momento que você deve fazer, não vai adiantar muita coisa, porque você pode acabar fazendo esse exercício no momento errado, pode acabar colocando uma carga que não era para colocar, ou fazendo um número de repetições maior ou menor do que o que deveria. E aí, isso ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando o seu tratamento. Por isso que eu não recomendo que você saia por aí aprendendo qualquer exercício, qualquer coisa de qualquer jeito, porque não vai ser bem por aí que você vai conseguir os seus resultados, tá? Eu vejo, inclusive, nas minhas redes sociais, muitas vezes, incontáveis vezes, as mulheres me perguntando: Aline, qual é o melhor exercício para o joelho? E eu tenho que dizer que esse melhor exercício não existe, porque tem as fases do tratamento e cada fase é um exercício diferente. Tem a questão se a mulher é de um jeito, se é homem é de outro jeito. Por isso que eu foco nas mulheres, tá? Para fazer um tratamento só. E mulheres acima de 40 anos, tá? Porque fica uma coisa mais homogeneizada e dá para eu fazer o mesmo número de repetições e a mesma carga, porque o público é exatamente o mesmo. Agora, se fosse atender um homem, se fosse atender uma mulher de 20 anos, teria que ser diferente. Tá bom, meninas? Então, tem esses detalhezinhos. E o detalhe final, para você entender o quão o método PMA é seguro, não é só você entrar lá na área de membros e assistir os vídeos de eu falando e acabou. Dentro do método PMA, você vai fazer uma avaliação. Você vai baixar a avaliação que está disponível lá para você, vai preencher e vai mandar para mim. E eu vou analisar a sua avaliação, tintim por tintim, para ver se no seu caso você precisa de alguma orientação específica além da que já tem lá no método PMA, tá? E se for esse o caso, a gente vai fazer uma videochamada de WhatsApp ou vai fazer uma videoconferência no Google Meet, o que for, o que você preferir. A gente vai entrar em contato para eu passar essas orientações para você. Se você preferir, eu também posso fazer um vídeo dessas orientações específicas para o seu caso e te mandar, certo? Porque a artrose no joelho, ela realmente precisa de uma individualização no tratamento, tá? E mais uma vez, é por isso que eu foco aqui nas mulheres que têm mais de 40 anos e estão com artrose avançada. E aí fica mais fácil de eu direcionar todo o tratamento para um público bem semelhante, né? Então, meninas, basicamente, esse é o método PMA, certo? Se você quer ter essa chance de voltar para sua vida normal, faça sua inscrição, que ainda dá tempo, tá? Pode ser hoje ou até amanhã, às 11h59 da noite, tá? Não esquece de, pelo menos, assistir ao vídeo que está lá disponível nesse link que você vai clicar e fazer sua inscrição. Tem um vídeo meu ensinando com mais clareza, com mais objetividade o que é o método PMA. Então assista esse vídeo para você entender com mais detalhes tudo o que é, toda essa oportunidade que você tem nas suas mãos, que se você deixar escapar, você pode acabar trocando uma vida com plenitude, né? Uma vida com qualidade, uma vida sem dor, uma vida com movimentos mais fáceis, com mais produtividade, por uma vida do mesmo jeito que está agora, né? Com dor, com dificuldades e tal. Então, pense bem se você quer mesmo deixar essa oportunidade passar ou não, tá?
Eu não estou falando isso aqui só porque eu amo o método PMA e porque eu quero realmente ajudar o máximo de mulheres possível. Mas é porque eu tenho certeza absoluta que ele pode ajudar você. Basta você querer, tá? Essa é uma certeza que eu não abro mão e falo com muita convicção, tá? Simplesmente eu não vejo no mercado nada melhor para você fazer em casa do que o método PMA. Tá bom, meninas? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar comigo nos comentários, no direct, no Messenger, que eu respondo o mais rápido que puder. E eu espero te ver lá dentro do programa Método PMA, nessa nova turma que vai começar agora, na próxima semana. Um abraço.